Vamos falar disso. Eu tava passando ontem no Twitter, e aí eu vi minha companheira Yara relembrar uma postagem dela de outubro de 2024. Eu fiquei assim, né? Mas rapaz, que onda é essa, hein? Procurador-Geral da Venezuela diz que Lula é agente da CIA e que foi cooptado pelos Estados Unidos na prisão. Realmente, não. Palavras duras. Aí a Yara colocou, né? 15 de outubro. Essa conversa me fez lembrar algumas notícias que circularam. Parece loucura e faz sentido na verdade. Ela coloca lá, né? Aí depois ela compartilha ontem perguntando: vocês se lembram desse assunto sobre a CIA, que financiou, né, o ecossistema de censura? E querendo ou não, o Lula sai meio diferente, né? É um cara meio identitário, meio woke. Não é o mesmo Lula de sempre, né? É um Lula diferente. É um Lula que é paz e amor, versão 3.0 flex, com Geraldo Alckmin de vice. Um negócio lindo, lindo, maravilhoso. Aí eu vi isso daí, aí eu falei, pô, Lula, agente da CIA. Eu primeiro lembrei de uma coisa que a gente já comentou. Só que eu lembrei também de outra coisa, que é o seguinte. Veja se parece muita loucura, né? Primeiro vamos ouvir o Biafra. Ele participou de um podcast certa vez. O pai dele era metalúrgico, era do sindicato. E o Biafra andou contando os negócios, né? Você vê que essa postagem é do ano passado, não é de agora. Cantor Biafra, descontraído, nem imagina a importância do que conta. Diz que durante o regime militar, um espião da CIA convidou o pai dele para aprender o verdadeiro sindicalismo nos Estados Unidos. Os Estados Unidos criaram a falsa esquerda hongueira identitária. Mas e a que veio antes, né? A esquerda que veio antes. Será que a esquerda que veio antes também tem um dedinho? Né? Vamos aqui ouvir o Biafra. Meu pai, em 64, foi preso pela ditadura, ficou 6 meses sem aparecer em casa, sem ninguém saber onde ele estava, a DOPS rondando. Mas ele era o que, jornalista? Ele era presidente do sindicato dos Correios e Telégrafos. Chegou um gringo, na época, me parecia da CIA, chamou ele no canto, porque os Estados Unidos teve, nessa revolta, foi parceiro do golpe de 64. Falou para ele, o seu Wilson, falou para ele, nós queremos levar você para fazer um curso do verdadeiro sindicalismo nos Estados Unidos. Que porra é essa, né? Ele falou assim, não, tudo bem, eu acho gentil da parte de vocês, mas vou ter que comunicar a classe, que vocês querem me levar para os Estados Unidos para fazer um curso de sindicalismo. Eu acho que o senhor não está entendendo a gente. Eu falei, estou entendendo, vocês generosamente estão me dando um curso para aprender o verdadeiro sindicalismo nos Estados Unidos. Aí parece que não podia contar para os amigos que ia fazer um curso nos Estados Unidos. Aí com isso em mente, vamos relembrar umas coisinhas, né? A gente vai relembrar umas coisinhas que falamos em janeiro de 2024 e depois falar algumas coisinhas de junho de 2023 que vai conectar com aquele outro vídeo, né? Vamos ver se é muita maluquice, vamos ver se faz algum sentido, algumas histórias. Pois bem, vamos lá. Janeiro de 2024. Lula Aranha. Lembra desse dossiê? Começa lá falando, inclusive, do cara da COP agora. O rapaz tá aqui no final do dossiê. Mas enfim, esse era basicamente o início do dossiê. Aí nesse dossiê a gente fala de todo mundo, fala do Aranha. Aí a questão do Aranha, eu acabei chamando minha atenção, porque eu também conheci, já tinha escutado falar um pouco do grupo Monteiro Aranha. O grupo Monteiro Aranha, ele chegou a ser, né, ele comandado pelo Mário Garneiro. Eu tava relendo isso daqui, eu falei, cara, agora quase com conhecimento atual, essas informações, né, envelheceram, né, com um tom assim amadeirado, gostoso. Você vê, né? Mário Garneiro. Um ano depois, em 61, Mário tornou-se o coordenador da campanha pela reeleição de JK, com quem trabalhou até 64. Também durante esse período já ocupava o cargo de diretor do Grupo Monteiro Aranha, grupo importantíssimo, fundado lá atrás pelo Olavo Egídio Souza Aranha, que é o patriarca da família do Itaú, basicamente do Banco Itaú. A mãe dos meninos, assim, a linhagem de Setúbal, que vem da Francisca, a filha dele, e o irmão da Francisca, que é o criador dá o início ao banco, Alfredo. Enfim, são filhos do Olavo Souza Aranha, o cara que estava à frente aí do Partido Republicano Paulista por 13 anos, que era o partido da bucha. Aí olha o que diz o Mário Garneiro, né? E o Olavo Egídio Souza Aranha é quem funda o Grupo Monteiro Aranha. Em 62, Mário Garneiro, junto com
Roberto Snardi fundou o Instituto Nacional de Estudos Superiores, com o intuito de debater temas políticos nacionais. No mesmo ano, que foi o ano da eleição, que o Ivan Haslocher recebeu o cacau, que via o IBAD e a ADEP financiaram 600 deputados estaduais, 250 deputados federais, 8 governadores e 2 senadores, que foi o dinheiro que o próprio Lincoln Gordon afirma que mandou, patrocinou, a pedido do Lincoln Gordon, a visita de Henry Kissinger no Brasil. Esse é o Mário Garneiro. Um pedido diretamente do Lincoln Gordon. Traga o Henry Kissinger aqui no Brasil. Gente, Henry Kissinger é o grande nome da política externa dos Estados Unidos aí, sei lá, no século XX. Aí continua. Aí, esse dossiê começou com o Aranha, que agora é o chefe da COP30. Eu sabia umas coisas do Mário Garneiro, porque eu tinha descoberto isso daqui, né? Esse livro dele, Jogo Duro. A gente vai chegar lá. Mas só para relembrar, né? Aí a gente comentava que o Mário Garneiro foi o responsável por abrir as portas do Partido Republicano lá dos Estados Unidos para o PT. O Disseu foi falar com ele, falava, Disseu, deu uma carta aqui pro Mário Garneiro, lindo, maravilhoso. O Mário Garneiro, como você pode ver, né? Ele tinha muitos amigos, como por exemplo, o Duque de York e o Lord Rothschild. Eu chamei, um pouco de que é Rothschild, né? Eu falo Rothschild, falo Rothschild. Os Rothschild lá, amigo do Mário Garneiro também, só a nata do mundo. Aí o próprio Disseu comenta isso anos depois, em 2014, escreve um livro para contar os detalhes. Aí, curioso, né? Esse parágrafo aqui. Disseu pousou nos Estados Unidos, sem falar nem entender inglês, não conhecia quase ninguém, munido do apoio do FHC 100% alinhado, né? Financiado pela Fundação Ford desde 1969. Sarney e Garneiro, sua estratégia funcionou, apenas 4 dias, teve encontro com bancos, empresas, agências de rating, representantes da sociedade civil, governo americano. Disseu não poupou símbolos com visitas de cortesia a gente vinculada a Bush pai e ao vice-presidente. Em seguida, o Disseu era informado que, de volta ao Brasil, Disseu teve de apaziguar a militância do PT. Qualquer gesto de denúncia aberta aos Estados Unidos poderia jogar tudo a perder. Não faremos confrontação ideológica com os Estados Unidos, disse um grupo de militantes. A correlação de forças não permite, né? Não é que a gente é vassalo do Biden, é porque a gente não pode criticar, a gente não pode. Tá certo. E aí a gente chegou nesse dossiê mesmo, o ponto que fez é porque eu tinha escutado essa aranha. Aí eu tava com essa história. Aí tava com essa história do Mário Garneiro na minha cabeça. E aí quando eu vi o André Aranha Corrêa do Lago, que é o cara que tá chefando a COP30, eu falei, as duas histórias se conectaram. E que história é essa? O Mário Garneiro escreveu um livro em 1986, que o Lula nunca desmentiu. Nunca desmentiu. E essa história, se você procurar na internet, ela tá registrada no PCB, Partido Comunista Brasileiro, desde 2011. Tá lá. Reproduzimos abaixo o conjunto de textos organizado na publicação O Lula Secreto, pelo blogueiro Hugo Studart, no International Press, informação independente do Brasil e no mundo. Segue coletânea de artigos sobre o já mítico presidente Lula. Mário Garneiro, testa de ferro do Barão de Rothschild no Brasil, conta sobre o Lula secreto. Um dos grandes mistérios da história política brasileira é compreender por que, afinal, os próceres do regime militar deixaram um jovem e desconhecido metalúrgico, o Lula, sem origem partidária, sem referência, sem grandes articulações, e de repente se transformar em um grande líder. O Golbery estava lá monitorando tudo, era o chefe da coisa toda. Lula tem estrela? Sorte? É um predestinado? Ou teria sido construído meticulosamente nos arquivos secretos da ditadura? Fala-se, inclusive, entre os militares da repressão, que Lula seria invenção do Golbery, em armação com o Mário Garneiro. Será? Recebi tempos atrás uma cópia do capítulo do livro de autoria do próprio Mário Garneiro, Jogo Duro, relatando sua relação com Lula nos anos 70. O livro já é esgotado, foi editado pela Bestseller em 88, foi 86, não, 88. O depoimento em questão vai da página 130 a 135. Alguém já estranhou o fato do Lula jamais ter contestado o que Garneiro disse no livro, nem tê-lo processado? Indaga Alfredo Pereira Santos, autor da digitalização do trecho. Aspas.
Longe de mim querer acusá-lo de ser o Cabo Anselmo do ABC, mesmo porque, ao contrário do que ocorre com o próprio Lula, eu só acuso com as devidas provas. Só me reservo o direito de achar estranho. Lula foi a peça sindical na estratégia de distensão tramada pelo Golbery. O que não sei dizer é se Lula sabia ou não sabia que estava desempenhando esse papel. Escreve ainda o Mário Garneiro. E aí fala isso, fala outras coisas também, fala sobre estudos na Johns Hopkins University, aí tem as histórias do Lula com a AFL-CIO. Aí ainda, aqui na foto, né, com os Rothschild, aqui é o Soros, né? Aqui é o filho do Garneiro, que é o Soros. Só a nata. Aí fala dos Morassat e tudo mais. Aí, vou descer um pouquinho mais, que foi no dossiê Agentes Ford. Antes da gente olhar o que rolou aqui. Vamos ver. Agentes Ford, pronto. Aí a gente fala do Agentes Ford, falando do Boulos, papapá. Eu acho que tá aqui no final. Eu coloquei essas notícias também. Eu relembro essas notícias. Ação Ford, tá tudo no toco. Aqui. O senhor Luiz Inácio Lula da Silva viajou para os Estados Unidos em 89 para se encontrar com Peter Bell, que era o vice-diretor do Diálogo Interamericano. Lula e a FHC estavam lá. Diálogo Interamericano é uma espécie de braço da CIA também, né? Para promover suas operações ao redor do mundo, aqueles grupos de fachada. Que o Lula e o FHC ambos eram membros. Outro membro brasileiro do Diálogo Interamericano era o Lehman. O Lula também foi lá bater papo com o Council of the Americas. Aí você fica assim, é estranha, rapaz. Essas proximidades que o Lula tem em relação com as pessoas, tá lá. Que aqui, ó. Lula visita Peter Bell, Diálogo Interamericano, Council of the Americas. Você fica meio assim. Aí, vamos lá para junho de 2023. Aqui são as notícias que eu achei interessante. Na época a gente fez um dossiê para falar sobre a foto do Lula com o Soros. A gente olhou um monte de coisa, o contexto da época. Aí falamos do FHC, da terceira via. Você vê, ó. Avanço da direita ameaça a velha turma da terceira via. Lá na Europa, né? Início dos anos 2000, 2002. Eu sei que a gente comentou um monte de coisa. Aí, a gente comentava um texto de Olavo de Carvalho, de 2007. Em outro texto de 2007, quase profético, Olavo se debruçava para explicar o que Lula estava fazendo contra o Brasil e como a esquerda nacionalista estava sendo enganada. A matéria narrava que o senador Pedro Simon disse que estão internacionalizando a Amazônia. Não dá para entender como um processo desses ocorre no governo do PT, diante de um projeto governamental que permitia à União conceder à iniciativa privada a administração e exploração econômica das florestas nacionais. Curioso isso daqui, né? Iniciativa privada fazendo gerenciamento de... Eita, tem uma empresa atualmente fazendo a mesma coisa, não era PT. 14% território nacional, hein, Lula? Aí o Olavo dizia que se o senador tivesse lido seus artigos, tivesse assistido às suas conferências, não estariam tão surpresos diante do óbvio, pois o professor dizia que, pelo menos 10 anos antes da eleição do Lula, ele advertia: se vocês querem saber o que é entreguismo, esperem o PT chegar ao poder. O Olavo você tava lá, manicou e tudo mais, e colocava algumas pautas que ele falava: irmão, isso aqui o PT vai botar pra frente. Imposto mundial, coloca o exército a favor da ONU, legislações uniformes sobre direitos humanos, imigração, etc. Tudo mais, Tribunal Penal Internacional com jurisdição sobre o governo de todos os países, Assembleia Mundial eleita por voto direto, um projeto globalista. E a gente lembrava que a turma do PSOL, do Boulos, inclusive entrou com um projeto em março de 2023, que é lá do crime de ecocídio, para entregar para o Tribunal Penal Internacional. O tribunal que o Trump acabou de sancionar, vocês viram isso? Que o Trump sancionou o Tribunal Penal Internacional? Pois bem, o pessoal do Boulos, um agente Ford, né, que nasce pelas mãos da Fundação Ford, como foi o FHC, querendo aí criar o crime de ecocídio. Parabéns, Boulos. 100% alinhado daí a turma da Alceide. Dá pra você por isso estar calado. Enfim, a gente comentava essas coincidências. Aí falava, né, voltando ao texto, falava, escrevia mais algumas coisas, me dá precisão, queria mostrar um certo avanço e esperança para o Brasil. E mostrava como a direita ia crescendo. O professor apontava que naquela época os Estados Unidos já se viam divididos entre os adeptos da soberania nacional, os conservadores, e os da submissão à estratégia globalista, liberais e esquerdistas em geral.
Ele também dizia que todo esse embate já fazia parte do debate político diário nos Estados Unidos. Aí seguia lá comentando. E aí, veja só. Jorge Soros afirma agora que o governo do PT tem que dar certo. Agora. Agora quanto? 27 de janeiro. Porque antes, o Soros falou que ia dar errado. O preço do dólar chegou a subir, foi um caos, né, nas eleições, o Lula é uma ameaça para a economia. E agora o Soros era amigo do Lula, rapaz. Que coisa, né? Durante as eleições de 2002, Soros dizia que os mercados financeiros imporiam o caos se os eleitores nas pesquisas não optassem firmemente por José Serra. Fez campanha, né? Mas o Lula levou. Aí veja como são as coisas, né? Tá aqui o Lula com Soros, foto clássica e o companheiro Palocci. Que o cara diz ali que o Palocci é quem tá colando, é traidor do movimento. Aí, o que acontecia na época? Comentamos ali atrás que o pessoal tá aí diante de um racha. Glauber Braga falando que vai sair do partido. O pessoal não existia. O pessoal nasce por um racha do PT. E esse racha do PT começa alguns anos antes. No ano 2000, a turma do PT criou o FSM para competir com o FEM, né, que é o Fórum Econômico Mundial. O fórum do PT era o Fórum Social Mundial. Tá ali, vamos fazer, vamos bater de frente, que a gente faz, que a gente acontece. Aí teve o primeiro, aí dizia, né? É nesse contexto que surge a ideia como contraponto ao Fórum Econômico Mundial. Dizia a Folha de São Paulo, citação direta da matéria. Aí, passou um ano, passou dois, passou três. Lula, eleito presidente, era o terceiro Fórum Mundial Social, a chance do PT brilhar. Governo defende ida de Lula a fórum em Davos. Aí começou a cara, não, o Lula deveria ir a Davos, o governo defende isso, defende aquilo outro. Aí você vê, né? Viagem de Lula a Davos, eleição do Senado e reformas dividem o PT. Começa o racha interno. Militantes anti-globalização e MST pedem que Lula não vá a Davos. Lula não vá. Não vá, Lula, não vá. Você está traindo o movimento. Petistas criticam a decisão de Lula de viajar a Davos. E aqui já tinha gente como a Heloísa Helena, que está naquele racha, no desembarque, que dá e cria no pessoal no final do dia. Lula está mais próximo de Davos do que de Porto Alegre. Aí você olha essas notícias todas, né? O governo Lula, transição energética, essa vassalagem em relação ao Biden. Será, gente, que o Lula virou o vassalo do Biden agora? Ou será que o Lula sempre foi do time? A cria do Golbery. Um agente a serviço do império, como a esquerda gosta de falar. Eu olho pra trás e me questiono. A turma da velha guarda da esquerda, que lá atrás tinha uma posição um pouco mais simpática ao do PT, cada vez mais tem uma posição mais crítica, inclusive ao passado, de achar que foram enganados pelo PT. E eu acho que se você pegar a história do Brasil nos últimos 30 anos, eu acho que se você retirar a componente foro de São Paulo, você olhar, cara, o que realmente tem assim em termos de comunismo? Comunismo. É porque a palavra comunismo o pessoal usa num contexto muito amplo, mas comunismo, assim, de forma mais estrita, uma política econômica, no olhar mais estrito, não tem. É muito mais uma esquerda similar ao Partido Democrata do Biden, identitária, muito woke, do que qualquer outra coisa. Isso não começou de agora. Talvez o Brasil não percebeu. A forma como anda com a economia, o rentismo, os juros, os privilégios aos bancos, os campeões nacionais. Isso não vem de hoje. Não vem de hoje. Aí você olha as eleições de 22, a visão da Dacian no Brasil. A turma da Alcei estava agora no governo Lula. Enfim, muita coisa aconteceu.